Salve, salve galera, bom dia para vocês. Hoje eu vou falar para vocês de um piloto da Segunda Guerra Mundial, um piloto norte-americano chamado Richard Bud Peterson. O Bud é um apelido, né? Esse senhor que aparece aí atrás aqui. O Richard Peterson fez uma coisa na Segunda Guerra Mundial que vai... Ou uns vão apoiar, outros vão criticar. Mas é que é um fato assim, não muito comum durante embora isso alguns dizem que aconteceu em outros episódios da Segunda Guerra Mundial, mas se perderam durante a história. Mas o caso dele foi fato, porque foi o que ficou mais notório depois do fim da Segunda Guerra. Tinha um destacamento de bombardeiro B-17. Bombardeiros são aqueles aviões grandes, mas são lentos, eles são mais usados para levar bombas, despejar bombas ou levar tropas e outros elementos para o campo de batalha. Geralmente os B-17 eles eram escoltados por caça, que são mais rápidos. Então quando a Luftwaffe vinha para poder atacar os B-17, os caças tinham a missão de protegê-los. Depois isso mudou, ao longo da guerra, em que os caças, como o próprio nome diz, é caça, não é para proteger, é para caçar. Mas tinha um destacamento de B-17 que estava em missão, e os aviões da Luftwaffe atacaram os B-17, que acabavam ficando danificados. Então o que acontecia? Os pilotos saltavam de paraquedas. Mesmo durante uma guerra, ainda existem certos princípios que eles devem ser respeitados. Por exemplo, o pessoal profissional da saúde, os médicos e enfermeiros, quando capturados, eles têm uma missão de cuidar dos feridos, mesmo que sejam os seus inimigos. Em compensação, os seus inimigos não podem matar ou prender os profissionais de saúde. Primeiro, porque é óbvio que o profissional de saúde ele vai salvar a saúde. E segundo, porque ele não representa perigo. Em tese, ele não representa perigo, não está armado, tal. Então, outra coisa é não se atacar navios, hospitais e nem centros de reabilitação de soldados feridos, não se atacam. Então, esses são alguns princípios mais morais que devem ser levados. Mas numa guerra, nem sempre isso acontece. Então, a atitude do Richard Bud Peterson, então ela pode ser criticada e pode ser elogiada, depende do ponto de vista. Eu, no meu ponto de vista, acho que ele agiu certo, eu teria feito a mesma coisa. Mas o que acontece? Os B-17 foram atacados e os soldados acionaram os seus paraquedas. E o que acontece? Um soldado nazista, covardemente, atirava nos paraquedas dos soldados que estavam caindo ou nos próprios soldados. E que vinham claro, cair daquela atitude e vinham a morrer. O Richard Peterson estava numa dessas batalhas e ele viu o soldado nazista fazendo isso. O que ele fez? Ele, num instinto de justiça, eu não falo vingança, porque vingança é um modo de justiça, só que ela é mais rápida. Então, num instinto de justiça, ele começa a caçar esse piloto nazista que tinha feito esse tipo de covardia. Alguns dizem que o castigo vem a cavalo. No caso desse soldado nazista, veio avião. E o Richard, esse senhor que está aqui, esse norte-americano, piloto da Marinha, ele começa a caçar esse piloto nazista que fez isso. E ele vai atrás e atinge esse piloto nazista que tem seu avião danificado. E o que ele faz? Aciona o paraquedas. E daí o Richard vai atrás dele e atira nele e mata esse soldado com a mesma moeda que ele tinha feito. Então, assim, a gente tem que entender que era um momento da guerra. Você está movido pela raiva que o cara tem. Eu teria feito a mesma coisa. Eu acho que se o cara... A gente tem que entender que toda ação, ela provoca uma reação. Você não pode ter uma atitude de ação e esperar que a reação seja desproporcional, seja mais leve. Se você age, você tem que arcar com as consequências. E esse piloto, covardemente, e é provável que ele tenha feito, esse piloto nazista tenha feito isso em outras vezes, tem alguns casos de bondade, de ética, como por exemplo, um piloto nazista que escolta um caça americano que tá danificado, ele escolta esse piloto, depois eles vieram a se encontrar, muitos anos depois, um piloto nazista ele escolta um caça, um bombardeiro norte-americano, e inclusive ele troca até de lado para que a força antiaérea dos mísseis do nazista não atingisse o piloto norte-americano. Então o caça nazista fica na frente para proteger, até que vai embora para um lugar seguro.
Mas isso são coisas que faz parte de uma guerra. A guerra durou 6 anos, né? Você não pode esperar que uma pessoa que, com 6 anos de guerra, tenha os seus valores éticos maiores. Os kamikazes, por exemplo, você pode questionar. O cara vai morrer, não tem o que fazer, pode pular paraquedas. Ah, não, eu não vou morrer. Eu vou morrer, mas vou atacar. Não, os kamikazes também são. Inclusive, eu vou botar um outro vídeo aqui sobre um piloto americano, o matador de kamikaze. Ele derrubou 5 kamikazes em Okinawa e depois mais 2. E foi considerado um aço por matar os pilotos japoneses que iriam jogar seus aviões contra os alvos norte-americanos. Então o Richard mata esse piloto. Tem uma animação que eu vou mostrar para vocês agora, em que é uma história assim que a gente acaba vendo o que acontece na Segunda Guerra Mundial. Eu estudei bastante, gosto das coisas da Segunda Guerra. O Richard Peterson, ele morreu em 2000, morreu já com 77 anos, se eu não estiver enganado, recebeu algumas medalhas, ele conta essa história, né? Então, de um caça, de um piloto nazista que atira e derruba os aviões B-17 e depois atira num paraquedas, covardemente atira nos paraquedas dos pilotos norte-americanos, e aí um piloto norte-americano vendo essa situação, vai atrás dele, danifica o avião dele, e aí quando esse piloto que havia matado os paraquedistas pula, o Richard Peterson faz a mesma coisa com ele e manda ele pro inferno. Vou botar o vídeo aqui de animação para vocês darem uma olhadinha. This one-in-a-million real-life case study is that of the P-51 Mustang pilot that killed a German in his parachute, which is popularly famed as the incredible true story of Richard Peterson. The incredible true story of Richard Peterson saw airmen being shot by a German pilot in their parachutes after they had bailed out of their damaged aircraft during the Second World War. This was an act described as ruthless, inhumane, and unacceptable by everyone. This gruesome act saw these men murdered in cold blood as they floated to Earth until an American hero in a P-51 Mustang saved the day. Richard Peterson was that American hero. Let's get into it. Richard Peterson, also known as Pete, was born in Minnesota on 26 February 1923 in Hancock, Minnesota. He is a home honey phrase. How funny, but you'll say that's caring and compassion. This phrase proved to be Robert's saving grace, as he became a triple ace during his time with the 357th Fighter Group. By the time World War II would end, with a total of 15 and a half dated in this video, that he and Elaine Bjorklund got married in April 1945, residing at 2120 Westlake of the Isles Parkway, Minneapolis, Minnesota. The two bore 3 children, Judd, Lisha, and Jody. Elaine continued to live there after Richard's death in 2000, until July 2011. Richard Peterson's military career. He served in the United States Air Force from 1942 till 1945. He progressed up to rank of a major. His major unit was the 357th Fighter Group. He fought in World War II, and he received the Silver Star Award, Distinguished Flying Award, 3 Cross Awards, 13 Air Medals, and the French Croix de Guerre Award. After a stellar military career, Richard Peterson went on to pursue an architectural degree. He returned to the University of Minnesota and qualified as an architect. This was the career he made a good living off, till he died in 2000, age 77. What an interesting ride as we went through the intriguing books of Richard Peterson's story.